Boa noite, pessoal. Estamos começando já com a nossa turma completa, a aula 2 do curso Física e Ética em Epicuro, né? A aula já com a turma completa. Hoje a gente vai entrar no tema que é a canônica, que é a primeira parte da filosofia do Epicuro, porque ela tradicionalmente, né, a filosofia do Epicuro é dividida em três partes, né, canônica, física e ética. Então hoje veremos o que é a canônica, né, para o Epicuro. E aí depois avançaremos, claro, como vocês já devem ter visto já no programa do curso, né, nas duas próximas aulas sobre a física e aí a última aula sobre a ética. A canônica, ela é uma introdução à doutrina do Epicuro. Existe um livro, né, ou existiu, né, porque esse livro está perdido, do próprio Epicuro, chamado Cânon. Então, a canônica para Epicuro, ela, como falei, é uma introdução à filosofia dele, então ela nos mostra um método para investigarmos racionalmente os fenômenos da natureza. Então, é necessário haver um método para a gente poder começar a compreender a natureza. Então, isso a gente encontra na canônica. E por que compreender os fenômenos da natureza, como vocês viram na primeira aula? Porque para Epicuro, os dois maiores males que assolam, né, as almas humanas, o temor dos deuses, o temor da morte, surge justamente porque a gente não conhece racionalmente, não investiga racionalmente a natureza. Então a gente é levado por as mais diversas opiniões, então a gente é facilmente levado por vários temores, sendo esses dois principais, né, o da morte e dos deuses. Então, na canônica, existe uma exposição de um método para a gente poder o quê? Compreender os diversos fenômenos que se apresentam para a gente. Não só fenômenos próximos de nós, mas fenômenos distantes de nós, os fenômenos celestes. Né? Existe uma das cartas que restaram, né, da obra de Epicuro, são três cartas, né? Existe uma segunda carta que é a carta Pítocles. E lá existe uma longa exposição de várias causas, sempre causas naturais, de diversos fenômenos celestes. Ou seja, então Epicuro ele pensou a investigação racional ou científica não para a gente poder fabricar instrumentos, não para a gente poder supostamente dominar a natureza, né? Não é isso. É justamente a gente se livrar dos males, né? desses fenômenos que a gente desconhece. Então, a gente conhecendo as causas naturais desses fenômenos, então a gente não precisa mais temê-los, certo? Então, isso é o que a canônica ela nos mostra, ou seja, um método para a gente poder começar a fazer isso. Aí existe a segunda parte, que é a física. Physis, né, em grego, né, que é a natureza. Na física existe já a própria explicação científica dos fenômenos. Então já é a aplicação do método do Epicuro. Então já existe já um discurso filosófico, racional, que pretende dar conta dos diversos fenômenos. Então isso já é a aplicação do método, que é a própria física. Certo? Então isso se refere já a essa segunda parte da filosofia do Epicuro. Porque vocês vão ver, ou melhor, já viram e verão ainda melhor na próxima aula, para o Epicuro, existem dois princípios da física que justamente servem para a gente poder dar conta da explicação dos fenômenos da natureza. O primeiro princípio é nada vem do nada. E o segundo princípio, o universo, ele é formado por corpos e por vazio. O todo, né, para o Epicuro, que é o universo. Né? O que existe no todo. Corpos e vazio e nada além disso. Não somente corpos compostos, mas os átomos, né, que compõem esses corpos. É isso que existe
no universo. Então, a partir desses dois princípios, nada vem do nada, e o universo ou todo é formado por corpos e vazio, a gente vai dar conta, né, de explicar os fenômenos da natureza. Então, aí você já tem os discursos sólidos, com argumentos sólidos, que fazem a gente, portanto, já não temer mais os fenômenos da natureza. Então, dessa física atomista, existe a consequência dela, que é a própria ética hedonista. Hedonê, né? Ou seja, o prazer mais não é a busca por qualquer prazer. Então, o conhecimento da natureza, para o Epicuro, não se trata simplesmente de esbanjar uma erudição. Ele ataca isso, inclusive. Não é conhecer por conhecer simplesmente. É conhecer para poder viver de modo feliz. É isso para Epicuro. Se já não há mais por que temer deuses e nem mais temer a morte, restou a nossa existência, então a gente vai buscar o nosso bem primordial, que é o prazer. E evitar, se possível, a dor, que nos é contrária. Né? O prazer é aquilo que é favorável a gente e a dor é aquilo que nos é contrário. Mas, se tratando já daquele que exerce então o raciocínio, evidentemente ele não vai atrás de qualquer prazer. Então é que vai existir um cálculo hedonístico, isso tudo veremos sobretudo na última aula do curso, que vai ser sobre a ética, que faz com que este que é sábio, ele passe, portanto, a deixar de lado certos prazeres se deles surgirem males, sofrimentos. Então ele deixa de lado. Busca, portanto, prazeres puros, ou seja, prazeres que não são misturados com angústias, com dores. Ao contrário desse que não conhece racionalmente os fenômenos da natureza, vai atrás dos prazeres, porque ele é o nosso bem primordial, só que, de modo cego, né, ele vai multiplicar, portanto, seus sofrimentos. Atrás de prazeres, ao obtê-los, ele vai experimentar uma série de sofrimentos, algo que o sábio procura evitar, porque ele está justamente exercendo o raciocínio ou a sua capacidade de compreender, de pensar aquilo que se apresenta para ele. Certo? Aí vem a ética, que é um desdobramento, portanto, da física. Certo? Então a gente vai ver nas duas próximas aulas a física e na última aula a ética. Hoje vai ser, portanto, sobre a canônica, a introdução à filosofia do Epicuro. Ela nos mostra um método para a gente começar a compreender os fenômenos que se apresentam para a gente. A canônica, ela vai nos mostrar 3 critérios da verdade, segundo o Epicuro. Quais são esses 3 critérios da verdade? A sensação, as afecções e as antecipações ou pré-noções. São antecipações ou também chamadas de pré-noções, que se referem já ao terceiro critério da verdade. São 3 critérios da verdade que vão nos auxiliar, né, a começar a compreender a natureza, para chegarmos lá, como vocês viram na ética, que é a gente poder viver de modo feliz. Bom, as sensações, né, que já se referem, portanto, a esse primeiro critério da verdade. Então, para Epicuro, a sensação ela é o nosso primeiro critério da verdade. Por quê? Porque a sensação ela não é discursiva. A sensação ela nasce a partir de um contato entre corpos. Corpos compostos e, claro, são compostos sempre de átomos. Esses corpos que nos afetam. Então, a sensação ela é testemunha, né, da realidade do mundo que a gente vive. A sensação ela é mensageira da realidade. Então, como falei, ela nasce sempre a partir de um contato. Então, a sensação do tato, a sensação da visão, a sensação do olfato,
a sensação da audição, a sensação do paladar. Então, essas sensações que nós experimentamos por meio dos diversos sentidos do nosso corpo, elas nasceram porque nós fomos afetados, né, por esses outros corpos. Então, cada sensação ela nasce a partir de um contato entre os corpos. Então, não é uma criação de um sujeito isolado do mundo, onde há relações entre esses corpos compostos. Isso não existe para Epicuro. Se eu sinto, isso já é uma verdade. Se eu sinto frio, se eu sinto calor, se eu sinto uma afecção prazerosa, se eu sinto uma afecção dolorosa, isso não é um sonho, né? Isso não foi criado pelo sujeito. Isso nasceu de um contato entre os corpos compostos. Então a sensação, ela é o primeiro critério da verdade. Ao contrário de outros pensadores que a gente encontra na história da filosofia, inclusive um deles, que Epicuro estudou, né, que foi Platão, que dizia exatamente, num dos diálogos lá do Platão, né, que o corpo é o túmulo da alma, que os sentidos do corpo enganam a alma ela quer buscar a verdade, só que os sentidos do corpo desviam a alma na sua busca pela verdade, etc. Então lá no Platão existe claramente aí lá uma hierarquia, né, entre alma e corpo, e isso vocês vão ver numa aula que veremos sobre a alma. Não há essa hierarquia em Epicuro, porque vocês vão perceber que a sensação é produzida na gente, porque há o contato entre os corpos, mas porque há na gente a alma. Sem a alma, não haveria nenhuma possibilidade da produção da sensação, né? Mas também não haveria nenhuma possibilidade da produção da sensação sem um contato entre os corpos. Então, por isso que a sensação é o nosso primeiro critério da verdade. Os sentidos do corpo não mentem, né? Algo que depois, muito tempo depois, Nietzsche vai chegar a falar sobre isso, por exemplo, lá no livro Crepúsculo dos Ídolos, né? Os sentidos do corpo não mentem. Mas aí alguém poderia perguntar para o Epicuro: tudo bem, Epicuro, você está dizendo que os sentidos do corpo não mentem, que a sensação ela é testemunha da realidade deste mundo, os nossos conhecimentos começam, portanto, com a sensação, mas o que você diria sobre os erros e as ilusões das sensações e dos sentidos? O que você diria, portanto, quando a gente vê no céu nuvens numa forma de monstro ou de deuses, ou então quando a gente ouve, né, sons de seres que já morreram, ou coisa do tipo, certo? Então Epicuro responderia da seguinte maneira: a sensação ela é verdadeira, mas qual é o problema? O problema é a opinião que nós acrescentamos à sensação. Então, ou seja, a sensação ela nos mostra a coisa tal como ela é. Eu vejo o sol distante, eu vejo a lua também distante, e aí eu olho para o sol, olho para a lua e digo assim: a lua é do tamanho de uma bola de tênis. Eu tenho essa sensação ao olhar para a lua, porque ela está distante. Então eu tenho a sensação que ela é do tamanho de uma bola de tênis. A sensação ela é verdadeira, certo? Ou ainda, né, um exemplo que os epicuristas dizem, né, sobre uma torre que de perto ela é quadrada, mas vista de longe ela parece redonda. Epicuro diria: a sensação ela é verdadeira. Quando você está perto dela, ela parece para você quadrada. Quando você está longe dela, ela parece para você redonda. Mas aí alguém diria o seguinte: então, peraí, né? Então a sensação ela está desfigurando o objeto? Não. Ela é verdadeira. O problema é a gente acrescentar a ela uma opinião
falsa. Ou seja, é necessário que a gente explique racionalmente esse fenômeno. Aí que vai entrar a razão em nós. A razão, portanto, ela vai se apoiar na sensação o tempo inteiro. O nosso pensamento filosófico, racional, científico, vai se apoiar o tempo inteiro na sensação. O que a sensação nos mostra. Ela é a verdade. Eu sinto isso, certo? Eu estou sentindo, eu estou vendo a torre longe de mim quadrada. Ou melhor, redonda, né? De perto, ela aparece para mim quadrada. Eu estou vendo lá a lua do tamanho de uma bola de tênis, certo? Eu olho para uma nuvem e eu vejo lá um rosto de um deus barbudo, certo? Essa sensação é verdadeira. Agora, é necessário que venha agora a intervenção da razão, ou seja, a nossa capacidade de pensar, de compreender, para poder explicar esse fenômeno. Como que a natureza produz na gente esses fenômenos? Certo? E aí teremos a aula 4 do nosso curso, também sobre a física, para entendermos melhor a produção das sensações na gente, onde vai entrar também o conceito simulacro. Por quê? Porque sem intervenção da razão, para poder explicar esses fenômenos, a gente não consegue o quê? Deixar de lado as opiniões, que vão justamente o quê? Levar as pessoas a temerem esses fenômenos. Então é necessário conjurar essas opiniões falsas, se servindo da sensação e aí raciocinando através, portanto, de um discurso, a gente vai compreender que aquele fenômeno tem causas naturais. O tamanho da lua, visto por mim, ou a forma da torre, quando estou próximo dela, ou quando estou longe dela. Então aí que vai vir a razão e vai explicar por que aparece para a gente esses objetos de um modo ou de outro modo. Certo? Então aí que vem a importância do exercício da razão para Epicuro, para a gente não ser levado por opiniões que vão dar nas mais diversas superstições. Milagres, finalidades, castigos, recompensas e coisas do tipo, né? Aberrações, monstruosidades, né? Tudo isso vai causar um tormento às pessoas, porque elas não estão justamente o quê? Exercendo o raciocínio. Certo? Então, isso que é o primeiro critério da verdade para o Epicuro, que é a sensação. Mesmo quando, novamente dizendo, algo que para mim de um jeito aparece de uma maneira, mas de outro jeito aparece de uma outra maneira, como o exemplo da torre, a sensação continua sendo verdadeira, então eu tenho que explicar isso por meio da razão. Aí existe o segundo critério da verdade, que são as afecções. Afecções são duas: prazer e dor. Então, prazer é aquilo que nós tendemos. Todos nós buscamos o prazer. Então, é o nosso bem primordial. E todos nós rejeitamos a dor. Então, a partir de uma sensação, que como vocês viram, que nasce a partir de um contato entre os corpos, nós experimentamos essas afecções, prazer e dor. Por que prazer e dor são critérios da verdade? Essas afecções, então, pertencem também a um dos critérios da verdade por Epicuro. Por quê? Porque o prazer é aquilo que é conforme a minha natureza. E a dor é aquilo que não é conforme a minha natureza. Então eu sinto dor, eu sinto prazer, mas a dor é aquilo que não é conforme a minha natureza. Então isso é verdade. E o prazer é aquilo que é conforme a minha natureza. Isso também é verdade. Mas todos nós buscamos esse bem primordial que é o prazer. Certo? E aí a questão toda qual é? Como vocês viram na minha fala inicial, se eu não sou conduzido
pela razão, eu cegamente busco prazeres que vão multiplicar as mais diversas dores. Agora, exercendo a razão, eu compreendo que certos prazeres, embora o prazer, como vocês viram, ele seja, né, conforme a minha natureza, mas se deles derivarem sofrimentos, esse que é sábio ele deixa de lado. Certo? Ele vai conduzindo, portanto, as suas escolhas a partir dessas afecções, prazer e dor, que nascem a partir dos contatos entre os corpos. Mas como ele já está raciocinando, mesmo o prazer, inicialmente sendo conforme a sua natureza, se ele estiver num contexto tal que dele surge um mal maior, se ele não for puro, se ele vier misturado de angústias, por exemplo, o sábio vai deixar de lado algo que aquele que como o Epicuro chama, né, de insensato, não é capaz de fazer. Certo? Então a gente tem aqui esses dois primeiros critérios da verdade. Como eu falei para vocês, a canônica ela nos mostra um método para a gente começar a investigar a natureza e, claro, isso vai ter uma consequência no modo de vida que é a ética. Então a sensação e as afecções são duas, o prazer e a dor. O que veremos depois, na parte 3 da aula, já é o terceiro critério da verdade, que já são as antecipações ou pré-noções. Isso eu vou explicar para vocês mais adiante, certo? Então eu vou fechar essa primeira parte, como penso eu que quase todo mundo aí já deve saber, né? Já que sempre tem gente nova aí dos nossos cursos, sempre no final de cada parte eu vou ler e comentar algumas citações lá da obra do Epicuro. E também do Lucrécio, né, que é uma fonte também indispensável para poder estudar o epicurismo. Lá na primeira citação, que é lá extraída, né, foi extraída lá do livro Da Natureza, né, ou Da Natureza das Coisas, né, que seria a tradução correta, lá do Lucrécio, que está lá naquela edição Os Pensadores, sobre o Epicuro e também sobre outros pensadores, Cícero, Sêneca e Marco Aurélio. Né? Então diz lá o Lucrécio nessa obra clássica do pensamento, que é o Da Natureza das Coisas. Ele diz o seguinte: descobrir-se-á que é pelos sentidos que primeiro se revela a nós o sinal da verdade, e que os sentidos não se podem refutar. Efetivamente, deve-se aceitar com mais fé aquilo que espontaneamente pode fazer que o verdadeiro triunfe sobre o falso. Ora, que pode merecer maior fé do que os sentidos? Por acaso poderá a razão depor contra eles? Quando é falsa a sensação, ela que inteiramente nasceu dos sentidos? Se eles não são verdadeiros, também a razão se torna inteiramente falsa. Ou poderão os ouvidos retificar os olhos, ou o tato os ouvidos? Acaso o gosto convencerá de erro o tato? Acaso o nariz refutará? Acaso vencerão os olhos? Claro que não, segundo o que penso. Efetivamente, o poder está dividido entre todos e tem cada um a sua força. Torna-se, portanto, necessário que haja um sentido próprio para o que é mole, outro para o que é gélido e fervente, e que outros sintam as várias cores dos corpos e vejam tudo aquilo que se relaciona com as cores. Do mesmo modo, tem o sabor a sua própria força, e por si mesmo nascem os odores, por si próprios os sons. Portanto, de concluir que não podem os sentidos corrigir-se uns aos outros. Não poderão também ter mais verdade um que outro, visto que os devemos considerar dignos de fé a todos por igual. Por conseguinte, é verdadeira toda a sensação que eles têm em qualquer momento. Tem, portanto, de se considerar como vã toda a massa de palavras que nos aparece preparada,
formada contra os sentidos, né? Então, uma defesa aqui fervorosa, né, dos sentidos do corpo. É isso. Os nossos conhecimentos começam pelos sentidos do corpo. Eles não mentem. Qualquer tipo de conhecimento da natureza é impossível sem as sensações. Certo? Só que, como vocês já começaram a ver, né, a partir das sensações, nós iremos acrescentar dimensões que não existem às sensações, que são as nossas opiniões falsas. Em razão dessas opiniões falsas que a gente acrescenta às sensações, nós vivemos de modo infeliz. Certo? Então, vou reler lá e fazer o comentário dessa citação aqui do Lucrécio. Então, olha só o que ele diz aqui. Descobrir-se-á que é pelos sentidos que primeiro se revela a nós, olha só, o sinal da verdade, né? Porque você está sentindo, isso é verdadeiro. Certo? E que os sentidos não se podem refutar. Se você existe, você sente. Porque você tem um organismo, você tem uma alma. E você, a todo momento, está em contato com outros corpos. Então, você está sentindo. É isso. Isso é verdadeiro. Certo? Ah, mas eu estou vendo lá a torre redonda, de longe. Então, os sentidos estão mentindo. Epicuro diria, não. Certo? É necessário explicar como que a natureza produz esse fenômeno. E ele vai servir dos átomos e do vazio para poder explicar esse fenômeno. Aí, olha só, efetivamente, deve-se aceitar com mais fé aquilo que espontaneamente pode fazer que o verdadeiro triunfe sobre o falso. Certo? Ou seja, o verdadeiro, que são os sentidos, vão triunfar sobre o falso. As opiniões falsas. Ora, que pode merecer maior fé do que os sentidos? Por acaso, poderá a razão depor contra eles? Quando é falsa a sensação? Ela que inteiramente nasceu dos sentidos? Ou seja, então a razão poderia refutar os sentidos? Porque haveria uma falsidade na sensação? Como que a razão poderia fazer isso se ela nasceu dos sentidos? Olha que demais isso. Então você tem as sensações, certo? Que nasceram dos sentidos. Depois vem a razão. A razão vem depois, né? A sensação é primeira. Aí vem a razão e vai conjurar as opiniões falsas para poder ter a tranquilidade da alma. Certo? Então, como poderia a razão refutar a sensação se ela nasceu dos sentidos? Não tem como, né? Esse é o argumento do Lucrécio aqui. Lembrando, Lucrécio ele foi um epicurista, certo? Um poeta epicurista que escreveu essa obra-prima que é o Da Natureza das Coisas, comentando, claro, expondo de uma maneira poética a filosofia do Epicuro. Aí ele diz, ou poderão os ouvidos, ou só voltar aqui, por acaso poderá a razão depor contra eles, quando é falsa a sensação, ela que inteiramente nasceu dos sentidos? Se eles não são verdadeiros, se os sentidos não são verdadeiros, também a razão se torna inteiramente falsa. Olha isso. Se ela vem dos sentidos, se os sentidos são falsos, a razão também é falsa. Então, tudo é falso. Então, aí como é que você vai compreender a natureza? Tudo é falso. Né? O discurso do método lá do Descartes, né? Bem depois do Epicuro, logo no início ele já diz, né? Aliás, não é no discurso do método, é no Meditações, né, do Descartes, que os sentidos do corpo mentem. Né? Ele só não duvida de uma coisa, né? Penso, logo existo. Né? Disso ele não duvida, mas dos sentidos do corpo ele duvida. Né? Diz lá o Descartes, lá no Meditações. Né? Então isso não é epicurista, isso que o Descartes diz.
Nietzsche, nisso que ele falou, ele é epicurista, nisso que ele falou. Né? Enfim, aí olha só o que ele diz, o Lucrécio. Então, se eles não são verdadeiros, os sentidos, né, também a razão se torna inteiramente falsa. Ou poderão os ouvidos retificar os olhos, ou o tato os ouvidos, ou seja, então aí haveria uma hierarquia entre os sentidos, né? Os ouvidos vão corrigir os olhos, ou então o tato vai corrigir os ouvidos, certo? Não existe isso. Cada um é mensageiro da realidade deste mundo. Cada sentido mostra a realidade deste mundo. Então, um não é superior ao outro. Um não vai corrigir o outro. Olha isso. Acaso o gosto convencerá de erro o tato? Acaso o nariz refutará? Acaso vencerão os olhos? Não existe isso para o Lucrécio. Claro que não, segundo o que penso. Efetivamente, o poder está dividido entre todos. E tem cada um a sua força. Então, cada sentido tem a sua força. Mostra para mim, de uma maneira diferente, a realidade deste mundo. Nasceu sempre o quê? A partir de um contato, aquela sensação daquele sentido. Certo? E aí, como falei, na aula 4, que vai ser também sobre a física, veremos a explicação do epicurismo sobre a formação do gosto, a formação da visão, a formação da audição, né? Como que essas sensações nascem na gente. Né? Então aí entra a razão, né? O discurso racional se apoiando no não discursivo, que são as sensações. Né? Só há o discurso a partir do não discursivo, que são as sensações. Então aí vocês vão perceber como que o epicurismo explica essas diversas sensações que a gente experimenta. Certo? E aí talvez durante o curso eu brevemente acabe fazendo algumas ligações, né, com outros pensadores que se aproximam muito com isso aqui. Fiz agora, né, pouco, né, sobre o que o Nietzsche falou, né, sobre o corpo, sobre os sentidos do corpo, enfim. Deleuze, né, vai falar sobre a lógica da sensação. Né, existe um livro do Deleuze chamado A Lógica da Sensação, ou seja, uma explicação, usar aqui o vocabulário do Epicuro, né, racional da sensação, né, da gênese da sensação em nós. Né. Deleuze dedicou um livro só sobre isso. Francis Bacon, A Lógica da Sensação, um livro lá do Deleuze, no começo dos anos 80. Né. Enfim, então olha só. Ele diz, efetivamente o poder está dividido entre todos e tem cada um a sua força. Torna-se, portanto, necessário que haja um sentido próprio para o que é mole. Para o que é mole, então tem um sentido para aquilo. Outro para o que é gélido e fervente. E que outros sintam as várias cores dos corpos e vejam tudo aquilo que se relaciona com as cores. Então, cada sentido lá tem a sua força. Do mesmo modo, tem o sabor a sua própria força e por si mesmo nascem os odores. Ou seja, não tem nenhuma intervenção da visão na produção do odor, da produção do gosto. Certo? Por si próprios os sons. Portanto, de concluir que não podem os sentidos corrigir-se uns aos outros. Não poderão também ter mais verdade um que outro, visto que os devemos considerar dignos de fé a todos por igual. Que demais isso, né? Bem o oposto do Platão, do Descartes, né? Bem oposto mesmo. Completamente oposto. Devemos considerar dignos de fé a todos por igual. Né? Olha isso aqui. Por conseguinte, é verdadeira toda a sensação que eles têm em qualquer momento. Então, cada sensação que cada sentido do nosso corpo tem é verdadeira. Certo? Tem, portanto, de se considerar como vã, ou seja, vazia, né?
toda a massa de palavras que nos aparece preparada, formada contra os sentidos. Então, qualquer tipo de discurso, filosófico ou não filosófico, certo? Que se dirige contra os sentidos, é vazio. É isso. Certo? Então, claramente aqui uma crítica radical do platonismo, né? Que é justamente o oposto disso. Aí, avançando agora para a outra citação, que é lá de uma máxima principal, é a máxima 23, lá do Epicuro. Então ele diz o seguinte: se lutares contra todas as sensações, não terás um critério de referência, e assim não poderás julgar sequer aqueles juízos que qualificas de falsos. É muito próximo do que o Lucrécio disse antes aqui, né? Se eu digo que a sensação é falsa, eu não tenho nem como dizer, né, que aquela opinião que eu tenho ela é falsa. Certo? Então, olha só. Então, relendo aqui. Olha o que ele diz aqui. Se lutares contra todas as sensações, não terás um critério de referência. Porque qual é o critério aqui de referência? A sensação. Né? E assim, então, as sensações são falsas. Pronto. E assim não poderás julgar ou então opinar sequer sobre aquele juízo, ou então sequer sobre aquelas opiniões que qualificas de falsas, essas opiniões. Ou seja, então não vão ter nem como opinar sobre opiniões falsas. Certo? Tudo é falso se eu já luto contra a sensação. Esse é o argumento aqui do Epicuro. Então, critério de referência, nosso primeiro critério é sempre a sensação. Se eu nego a sensação, pronto, então aí não adianta. As minhas opiniões serão opiniões vazias. Então, importantíssimo isso, porque, como falei para vocês, há também filosofias, como cheguei a falar aqui hoje, que negam os sentidos e as sensações. Né? Então, desse ponto de vista do Epicuro, são discursos falsos. Certo? Agora, duas citações sobre o segundo critério da verdade, que são as afecções, prazer e dor. Diz lá o Epicuro na carta a Meneceu. Então ele diz o seguinte: de fato, só sentimos necessidade de prazer quando sofremos pela sua ausência. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda escolha e toda recusa. E a ele chegamos escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Então, afecções, prazer e dor, como critérios também da verdade. Rejeitamos a dor e buscamos prazer. Certo? Isso nós sentimos. Então, isso é verdadeiro. Então, relendo, de fato, só sentimos necessidade de prazer quando sofremos pela sua ausência. Por exemplo, o corpo está faminto. Então, preciso matar a fome. Matei a fome, pronto, prazer. Não há mais a dor causada pela fome. Um exemplo apenas. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentido. Não é necessário, então, comer se não há dor no corpo. Não estou com fome, então para que comer? Certo? Então não preciso mais desse prazer extraído pelo alimento. Por quê? Porque eu já alimentei o corpo. Esse prazer já não tenho mais. Eu posso estar com sede,
Então aí tem a dor provocada pela sede. Então vou matar a sede. Para só ficar nesses exemplos bem básicos aqui. Então essa necessidade não se faz sentir, por quê? Porque já não há mais o sofrimento. Por isso que ele vai fazer a hierarquia dos desejos, que veremos na última aula sobre a ética, os desejos naturais e necessários. Certo? Naturais e não necessários. Se você não tiver aquilo, não há problema. Então é não necessário. Mas você pode ter, você pode buscar aquilo. Você pode ter aquele prazer. Certo? Que é a preocupação em variar. Né? Mas não é necessário. Mas aí não há problema se dele não surgir um mal maior. Então tudo isso vocês vão entender na última aula. Né? É onde vai entrar o cálculo hedonístico, realizado pelo sábio, não pelo insensato. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início. Olha só, início por quê? Porque a gente busca o prazer, todo mundo busca o prazer. E o fim de uma vida feliz, quando a gente chega a ele, chega ao prazer. Mas não é qualquer um, sempre digo isso. Não é qualquer prazer, para ter a vida feliz. Com efeito, nós o identificamos como o bem primeiro, inerente ao ser humano, ou seja, todo ser humano ele tende ao prazer, todo ser humano. E todo ser humano ele tende o que? A afastar-se da dor. Né? Por isso que é um critério da verdade aqui, dessas duas afecções. Em razão dele, do prazer, praticamos toda escolha e toda recusa. E a ele chegamos escolhendo todo bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Ou seja, bem é o prazer, mal é a dor. A princípio, porque também na aula sobre a ética veremos nuances relacionadas a isso. Há dores que são importantes, há prazeres que não são importantes. Isso veremos melhor na aula sobre a ética. Então, a princípio é isso que ele está dizendo aqui. Mas não é a dor, né, só adiantando, como o meu bem primordial. Né? Quando ela, num certo contexto, ela é importante. É porque dela vai derivar um prazer. Então, o prazer continua sendo sempre lá aquilo que eu busco, mesmo quando eu tenho ali uma dor presente. Aí, fechando, ele diz o seguinte. Uma máxima principal, né, lá do Epicuro, que é a máxima 12. Ele diz o seguinte: quem desconhece a natureza do todo, mas sente um temor cheio de dúvidas por causa de alguns mitos, não consegue livrar-se do medo em assuntos extremamente importantes. Sendo assim, sem o estudo científico da natureza, não seria possível fruir os prazeres em sua pureza. Certo? Então, relendo lá, ele diz: quem desconhece a natureza do todo? O todo vocês viram, átomos e vazio. Certo? Isso é o todo. Ou então corpos compostos, né? Porque todo corpo composto é composto por átomos. Né? Então, quem desconhece a natureza do todo, então, quem desconhece o infinito, o ilimitado, e que é parte disso, parte do infinito, quem desconhece isso, sente um temor cheio de dúvidas, por causa de alguns mitos. Né? A filosofia ela nasceu na Grécia, com Tales de Mileto, para poder explicar a natureza por ela mesma. Por isso que esses filósofos da antiguidade, os pré-socráticos, né, e aí Epicuro, né, que veio depois de Sócrates, né, mas pertence a uma mesma linhagem, que são os filósofos ditos naturalistas. Tales, né, que foi o primeiro, já dizia tudo é água. E depois vieram os outros também. Então eles eram cientistas também, né, mas não cientista como a gente hoje entende por cientista. Certo? É um modo, né, como ele falou bem aqui, de explicar os fenômenos sem recorrer aos mitos. Então, quando surge a filosofia, é
uma tentativa, né, de explicação dos fenômenos da natureza sem recorrer aos mitos, certo? Sem recorrer à teleologia, né? Sem recorrer a uma vontade divina, a uma finalidade. Não, não é isso. A filosofia, quando ela não nasceu para isso, para corroborar isso. É justamente o contrário, né? Certo? Então, Epicuro pertence a essa linhagem desses filósofos naturalistas, né? Então, olha só, quem desconhece a natureza do todo, mas sente um temor cheio de dúvidas por causa de alguns mitos, não consegue livrar-se do medo em assuntos, olha só, extremamente importantes. Não se livra do medo. Aí quando tem um prazer, não é um prazer puro, é um prazer acompanhado de muita angústia. Medo da morte, medo de ficar pobre, de ficar doente, por exemplo. Certo? Medo de perder aquilo que me dá prazer. Como, por exemplo, o poder, honras. Me dão prazeres, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Então não é um prazer puro aqui. Isso é o insensato, né, que experimenta isso. Então, sendo assim, sem um estudo científico da natureza, o científico, então, nesse sentido, né, para a gente poder não ser levado por medos, vivemos de modo feliz, né, não seria possível fruir os prazeres em sua pureza, né? Isso, então, está lá na máxima principal 12. Né? Existe a máxima 10, aliás, não é a máxima 10, não, acho que é a máxima 10 mesmo. Deixa eu só ver aqui que eu anotei. É a máxima 10. Ele diz assim na máxima 10. Só vou pedir para vocês ouvirem para a gente poder encerrar essa primeira parte. Ele diz assim: se aquilo que proporciona prazeres aos licenciosos pudesse livrar a mente das angústias que sofre a propósito dos fenômenos celestes, da morte e dos padecimentos, e se, ademais, lhes ensinasse os limites dos desejos, não teríamos nada para repreendê-los, já que estariam imersos em prazeres sem nenhuma mistura de dor nem de angústia, as quais são precisamente o mal. Então, o que ele chamou aqui de licenciosos são os libertinos, certo? Se eles não vivessem angustiados, certo? Não haveria necessidade de repreendê-los, como ele colocou aqui, certo? Mas eles vivem angustiados, os licenciosos ou libertinos, aqui diz Epicuro. Eles têm lá os seus prazeres, só que prazeres dos sentidos, né? Só que aí, ao mesmo tempo, eles vivem atormentados, né? Então não são sábios. Eles continuam, portanto, com dor e com angústia. Certo? Existe um comentário aqui, porque essa edição das sentenças vaticanas e das máximas principais, da coleção Grandes Nomes, né, do Pensamento, da Folha de São Paulo, né? O João Partim de Moraes, que é um dos estudiosos do epicurismo no Brasil mais importantes, né? Ele comenta essa máxima aqui, né? Devemos rejeitar a vida dissoluta, não porque ela infrinja alguma tábua de mandamentos, mas porque o libertino, desconhecendo a natureza das coisas e o limite dos desejos, é incapaz de atingir o fim que ele próprio se propõe, viver imerso no prazer. Não escapará da insatisfação e da angústia, portanto, da vida infeliz. Então, o libertino vive de modo infeliz, insatisfeito, angustiado, né? Querendo viver imerso no prazer, né? Mas sem, de fato, exercer o pensamento, que é tudo que Epicuro nos ensina, certo? Enfim, pessoal, então essa foi a nossa primeira parte. Então, vejam só, então, voltando aqui para os dois critérios da verdade, né, que nós vimos. O primeiro critério é a sensação, que nasce a partir de um contato entre os corpos. Para sentir, tem que ser afetado, né, pelos outros corpos, mas é necessário que a alma, né,
continue existindo em mim, e depois veremos numa das aulas o que é alma para ele. Para poder haver a sensibilidade, né, tem que ter alma, abrigada, né, num organismo, né, contida no organismo, né, a alma está contida no organismo para poder haver a sensibilidade, né, mas eu tenho que ser afetado pelos outros corpos para poder haver a produção em mim das sensações. Então, as sensações são verdadeiras. O erro é aquilo que a gente acrescenta às sensações. Por isso que eu me servi aqui de um exemplo dos epicuristas, que veremos melhor depois como que eles explicam aquele fenômeno da torre que de perto ela é quadrada, mas de longe ela parece para mim redonda. Então eu vou achar que a sensação está mentindo. Não, não é. A sensação é verdadeira. Me mostra a coisa tal como ela aparece para mim. Certo? Só que eu vou explicar racionalmente como que a natureza produz esse fenômeno. Aí que entra o exercício do pensamento, para não acreditar em milagre, né, ou coisas afins. Certo? Aí vimos também as afecções de prazer e de dor também como critérios da verdade. Por quê? Porque nós sentimos, certo? Dor e prazer. E tendemos ao prazer, a buscar o prazer, e tendemos o quê? A rejeitar as dores. Então isso é verdadeiro, no sentido que a gente tende a evitar a dor e buscar o prazer. Mesmo quando até a gente tem a dor, né, a gente até aparentemente buscamos a dor, né, alguém, por exemplo, que acredita que se penitenciar, se violentar, se ferir, né, um cristão ortodoxo, né, por exemplo, né, ou seja, tendo muita dor, aparentemente então esse seria o fim dele. Não, claro que não, porque ele está buscando o quê? A felicidade, que é a salvação da sua alma, que vai vir justamente depois dessas dores que ele experimentou. Né? Então sempre o nosso fim é o prazer. Aí entra o que eu só adiantei, que sem um cálculo hedonístico somos levados por desejos cegos e a gente vai buscar prazeres, e na verdade são prazeres, como vimos aqui, impuros. Como o caso aqui do libertino, nessa máxima que eu li aqui para vocês, que está tendo lá seus prazeres, né, os seus prazeres em movimento, né, os seus gozos dos sentidos excessivos, mas sempre acompanhado de angústias, de sofrimentos, certo? Então ele não é feliz, porque ele está sempre angustiado, está sempre sofrendo, sempre temeroso, então ele não vive de modo feliz, embora ele busque o prazer, né? Porque ele, portanto, não realiza o cálculo hedonístico, que só é realizado pelo sábio. E, por fim, existe o terceiro critério da verdade, que são as antecipações ou pré-noções. Antecipações ou pré-noções se referem ao terceiro critério da verdade. O que é isso? A pré-noção, né, ou a antecipação. Conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai tendo contato com os outros corpos compostos, vão sendo produzidos na gente as sensações e as impressões. Existe, então, uma produção de uma pluralidade, né, de sensações e de impressões na gente, só pelo fato de existirmos. O que acontece? Vai haver na gente uma reunião, né, das semelhanças entre as sensações e essas impressões. Ou seja, as sensações e as impressões semelhantes vão ser reunidas na gente, formando a pré-noção ou antecipação. E essas pré-noções ou antecipações vão se consolidarem na nossa memória. Então, elas vão se consolidar em nós, na memória. Então, vejam só. Então, eu sou afetado por muitas coisas. Então, são várias sensações, várias impressões. Só que aí elas vão se assemelhando. Algumas delas vão se assemelhando. Certo?
Isso vai formar a pré-noção que vai ficar em mim, por causa da memória. O que vai acontecer? Dada uma impressão nova, um acontecimento novo, dessa sensação nova, dessa impressão nova, vai haver uma associação com uma pré-noção que já está em mim, que me faz, portanto, emitir um juízo ou uma opinião sobre algo. Como vocês viram, o juízo ou opinião vem sempre depois da sensação. Um exemplo é: Pedro está vindo na minha direção. Então, eu só consigo opinar dessa maneira, de que Pedro está vindo na minha direção, porque eu já tenho em mim a pré-noção do Pedro, e não a pré-noção da Maria, ou a pré-noção do Joaquim. Certo? Eu já tenho em mim já a pré-noção do Pedro. Então eu estou sendo afetado por essa impressão do Pedro vindo para a minha direção. Certo? Por quê? Porque eu já tenho a pré-noção, como falei, que está consolidada, né, na minha memória, do Pedro. Mas eu não nasci com essa pré-noção. Certo? Foi necessário que ela antes fosse produzida em mim. A pré-noção do Pedro foi primeiramente produzida em mim. Então houve a sensação, a impressão que foi se repetindo em mim, desse sujeito chamado Pedro, consolidando em mim essa pré-noção do Pedro, e não do Joaquim ou da Maria. Certo? Então, quando eu sou afetado, né, eu vejo Pedro vindo para a minha direção, eu só digo isso: Pedro está vindo na minha direção, porque eu já tenho a pré-noção do que é o Pedro. Então, já estou emitindo um juízo, uma opinião verdadeira, né, portanto, porque ela é confirmada pela sensação. Pedro está vindo na minha direção. Né? Ao mesmo tempo que eu vejo Pedro, eu já digo: está vindo na minha direção, ele quer conversar comigo. Certo? Então já emito essa opinião verdadeira, né? Porque a sensação já me mostra Pedro, que eu reconheço, porque eu tenho a pré-noção dele, está vindo na minha direção. Mas Epicuro acrescenta que existem opiniões que aguardam uma confirmação ou uma refutação. Então, o que acontece? Um outro exemplo veja alguém distante. E aí, a partir dessa sensação e dessa impressão, eu já vou emitir um juízo ou uma opinião. Quem está ali distante vou manter o exemplo aqui, o Pedro. Mas ele está bem distante. Eu digo assim: é Pedro. Então já tenho a pré-noção do Pedro. E aí eu digo que aquela pessoa que está bem longe de mim é Pedro. Mas isso não foi confirmado pela sensação. Então essa opinião, ela tem que ser confirmada ou refutada por uma evidência sensível. Porque antes, Pedro estava bem perto de mim. Então eu olhei para ele e já ouvi chegando perto de mim. Então não precisou haver a necessidade, né? Não houve a necessidade de aguardar a confirmação dessa opinião. Por quê? Porque ao ver Pedro chegando próximo de mim, eu já disse isso. Então não precisou haver a confirmação dessa opinião. Não precisei aguardar para poder confirmar essa opinião, porque Pedro já estava perto de mim. Agora Pedro está longe de mim. Certo? Aí eu já tenho uma opinião de que é Pedro. Mas essa opinião, ela pode ser falsa ou verdadeira.
Por quê? Porque não houve ainda a confirmação de que é Pedro ou não. Certo? Então é isso que Epicuro vai dizer sobre a necessidade dessa opinião, ela é aguardar a confirmação ou a refutação a partir de uma evidência sensível. Então o que vai acontecer? Aquela pessoa que julgo ou que opino ser Pedro, eu vou me aproximar dela. Ela está bem longe, certo? Não é um cão, é uma pessoa. Ah, deve ser o Pedro, porque geralmente essa hora ele passa por aqui, né? Então deve ser ele. Aí eu vou me aproximando de Pedro, me aproximando, e aí vai haver a evidência sensível de que se trata de Pedro ou não. Então, se eu opinei que é Pedro, ao chegar próximo dele, eu vou ter a evidência sensível de que é Pedro realmente. Então, aquela opinião, ela é uma opinião verdadeira, mas ela teve que aguardar a confirmação, certo? De que é Pedro. Essa confirmação veio pela evidência sensível. Eu estou lá diante do Pedro, é Pedro mesmo, não é Joaquim, certo? Ou então, cheguei perto dessa pessoa, eu tinha opinado que era Pedro e não é Joaquim. Então, aquela opinião que eu tinha de que era Pedro, uma opinião falsa. Por quê? Porque foi refutada pela evidência sensível. É isso. Então, a partir de uma opinião, se ela não é confirmada imediatamente, como é o exemplo lá do Pedro que está vindo na minha direção, ela vai aguardar confirmação. E ela pode ser confirmada ou refutada, não há outro jeito, pela evidência sensível. Então vejam só. A nossa investigação de um fenômeno começou pela sensação. Certo? E haverá a confirmação ou a refutação de um fenômeno pela sensação. Começa pela sensação e chega na sensação. É a evidência sensível que vai confirmar uma opinião ou refutar uma opinião. Certo? Então esse é o método que o Epicuro está nos trazendo, para a gente poder sair simplesmente das opiniões vazias, que é onde estão os insensatos, né? Isso numa época, né, onde não havia essa proliferação, né, que a gente sabe muito bem que existe hoje, sentimos isso todos os dias, de fake news, né, por causa da tecnologia que atingimos, né, o grau tecnológico que nós atingimos. Né? Não que não existia isso lá naquela época, mas hoje isso circula com uma velocidade jamais vista. Certo? Ou seja, então eu já sinto algo, já sou afetado por algo e já vou emitir um juízo, uma opinião. Sem haver a confirmação ou a refutação daquilo que estou opinando. Já estou logo dizendo, é isso, é mais aquilo. É a doxa. A opinião inimiga clássica da filosofia, desde lá dos gregos. O grande inimigo da filosofia ou inimiga, né, é a doxa. A grande inimiga da filosofia é a doxa, é a opinião. Epicuro está combatendo exatamente isso. Só que ele distingue entre a opinião verdadeira e a opinião falsa. Certo? Ela só é verdadeira porque houve a confirmação sensível, a evidência sensível. É isso, tem que ter a evidência sensível. Então, é isso que Epicuro está dizendo aqui. Para a gente não ser levado pelas opiniões falsas. A gente não vai nem confirmar ou refutar aquela opinião. A gente já toma aquilo como verdadeiro. Certo? É isso. Por quê? Porque a gente já tem a pré-noção das coisas. A gente já tem a pré-noção do que é justo, a gente já tem a pré-noção do que é injusto, a gente já tem a pré-noção do que é o bem, do que é o mal, a gente já tem a pré-noção do que é virtude, a gente já tem a pré-noção disso e daquilo. Então, a partir de um acontecimento, de uma sensação, de uma impressão produzidas na gente, a gente já vai tirar da nossa memória uma pré-noção para poder julgar um acontecimento, sem haver
a confirmação ou a refutação daquilo que a gente está opinando. É isso que os insensatos mais fazem, né? E claramente, por causa disso, eles são levados por desejos infinitos e são angustiados, perturbados, etc. A gente vai ver muitos desdobramentos relacionados a isso, certo? Mas aí entra uma coisa aqui que é brilhante no Epicuro. Ele disse o seguinte, portanto, então existe aquilo que é confirmado e aquilo que é refutado, sempre pela evidência sensível. Mas ele vai dizer o seguinte, existe aquilo também que é o não refutado. Ou seja, aquilo que não pode ser confirmado pela evidência sensível, mas pela solidez de um discurso racional, aquilo também não é refutado. Então aqui que entram os voos do pensamento, aqui que entra a filosofia. Ou seja, é necessário o filósofo ele se servir da sensação, apoiando-se na sensação, raciocinando, para poder inferir aquilo que não é percebido, aquilo que não é visível. Então, aquilo que não é uma evidência sensível, mas é uma evidência para o pensamento. E aí, por meio de um discurso racional extremamente sólido, aquilo é o não refutado. Ou seja, não é comprovado pela evidência sensível, mas também não é refutado por causa da solidez do discurso filosófico, do discurso racional. Em Epicuro, o que é isso que é o invisível, o que não é percebido, que não é objeto dos sentidos, átomos e vazio. Então existe no epicurismo um objeto não dos sentidos do corpo, mas objeto do pensamento, que constitui o universo ou o todo. O que constitui o todo, o universo, átomos e vazio. Ah, mas Epicuro me mostra então átomo e vazio, você está dizendo que existe? Não tem como mostrar, porque não é objeto dos sentidos do corpo, porque os sentidos do corpo mostram corpos compostos. É Pedro? Não é? É Joaquim? É isso. É isso que os sentidos do corpo me mostram. Certo? Isso é uma evidência sensível. Átomo e vazio não é. O átomo, né, e o vazio não são evidências sensíveis, mas são evidências do pensamento. Então é quando o filósofo ele sai da representação, o filósofo quando ele sai das formas percebidas por nós e banca o pensamento para dizer o seguinte: existe no mundo átomo e vazio. E que só é possível de demonstrar isso por meio de argumentos apoiados na sensação. Veremos isso um exemplo brilhante do Lucrécio, que daqui a pouco vou ler e comentar. Certo? Então isso é a filosofia. Ou seja, ir além das formas, além da representação, além das opiniões vazias, para poder pensar aquilo que não tem forma, para poder pensar o imperceptível. Aí que entra, de fato, os grandes filósofos. Certo? O Epicuro já está indicando para a gente o que veremos depois na física, que é dar conta das explicações dos diversos fenômenos da natureza a partir justamente o quê? Dessa evidência do pensamento que é átomo e vazio. Se existe a sensação do gosto, se existe a sensação do paladar, se existe eclipse, se existe terremoto, se existe as mudanças das qualidades dos corpos compostos,
quem vai dar conta disso é o pensamento. Certo? Porque a existência dos átomos e do vazio, como vocês estão vendo, não é uma evidência sensível, mas é uma evidência do pensamento. Com algumas mudanças, mas com ressonância, né, com relação a isso que o Epicuro está dizendo, que eu chamei aqui de voos, né, do pensamento. Encontramos isso em Nietzsche, quando vai falar sobre as forças e a vontade de potência, tudo vem daqui. Encontramos isso também em Deleuze, juntamente com Guattari, quando eles vão falar sobre as linhas do desejo, sobre o virtual, sobre o plano de imanência, ou ainda Spinoza também vai falar sobre a natureza naturante, ou Bergson vai falar sobre a duração, ou seja, então você percebe que é uma ressonância entre esses pensadores que vão além das nossas percepções, mas sem recorrer aos mitos, certo? Explicar os fenômenos pela própria natureza. Então, esses são os voos do pensamento, né? O pensador, então, ele é ousado porque ele vai no imperceptível, mas, de novo, vocês vão perceber isso, sempre apoiado nas sensações. Sempre apoiado nas sensações. Certo? Então, eu vou fechar essa parte com as citações sobre as antecipações, vai ficar bem melhor para vocês e vocês entenderem, inclusive, a importância disso para a filosofia. Certo? O que é, de fato, filosofar aqui? É além das representações, das formas, das opiniões, certo? Por meio de uma intuição mental. O Epicuro diz isso, né? Intuição mental, numa dessas citações aqui. Então, a gente vai lá para os textos, né? Então diz lá o Georges Laërce, né? O Georges Laërce, como falei para vocês na primeira aula, e foi um biógrafo da antiguidade, século III depois de Cristo, escreveu essa obra clássica, né, que é Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. E lá no capítulo que ele fala sobre o Epicuro, ele comenta o que são essas pré-noções ou antecipações, porque como restou pouca coisa da obra do Epicuro, né, então a gente tem que se servir também dos comentadores, né, para a gente poder entender melhor esse sistema do Epicuro. Então olha só o que diz lá o Georges Laërce. De fato, logo que se pronuncia a palavra homem, sua figura se apresenta imediatamente ao nosso pensamento por via da antecipação, guiada preliminarmente pelo sentido. Por meio de cada palavra, evidencia-se aquilo que está originariamente no fundo. E não poderíamos investigar sobre aquilo que investigamos se já não tivéssemos tido um conhecimento anterior. Por exemplo, para podermos afirmar aquilo que está à distância é um cavalo ou um boi, devemos, por antecipação, ter conhecido em alguma ocasião a figura de um cavalo ou de um boi. A nada poderíamos dar o nome se anteriormente não tivéssemos percebido a sua forma por antecipação. Então, um trechinho lá do Georges Laërce, né, o biógrafo, como falei para vocês, compilou, né, várias obras, né, dos grandes pensadores da antiguidade, e aqui ele falando sobre as antecipações lá dos epicuristas. Né? Então ele diz o seguinte, né? Então relendo. De fato, logo que se pronuncia a palavra homem, a sua figura se apresenta imediatamente ao nosso pensamento por via da antecipação, ou pré-noção. Então eu já tenho a pré-noção do homem, que não nasceu em mim, certo? Foram várias sensações e impressões que eu experimentei para se consolidar em mim essa antecipação ou pré-noção de homem. Aí eu ouvi a palavra homem, certo? Já vem da minha memória a pré-noção do homem. É isso que ele está dizendo aqui. Certo? Daí a dificuldade da compreensão do que está sendo dito. Né?
Por exemplo, isso acontece bastante no curso sobre Spinoza. Sobre o que o Spinoza entendeu por Deus. Nós, devido à nossa formação, nós temos aqui, para usar o vocabulário do Epicuro, a pré-noção de Deus. O Deus antropomórfico da teologia, que age por finalidade, etc. Certo? Aí você começa a ler o livro Ética do Spinoza, ele começa a falar de Deus. Então já vai vir de você mesmo já essa pré-noção do Deus da teologia. Aí você diz assim, é claro, você vai opinar, você vai dizer, claro, é esse Deus da teologia que ele está dizendo. Só existe esse Deus, não existe outro Deus aqui. Um Deus transcendente à natureza, antropomórfico, não tem outro Deus, certo? Então você já vai opinar, sem confirmar ou refutar essa opinião. Como que você refutaria ou confirmaria essa opinião? Estudando Spinoza. Certo? Aí você vai estudando lá, vendo bem, não é bem isso mesmo. Não é esse Deus, não. Depois de estudos. É outra coisa. Ou você ouve a palavra. O Deus do Spinoza. Alguém falou, claro. Ele era um cristão. Ele era, para usar o termo nietzscheano, um niilista. Você já vai fazer esse julgamento, ou já ter essa opinião sobre o Spinoza. Só para dar um exemplo. Certo? Então, olha só. De fato, logo que se pronuncia a palavra homem, sua figura se apresenta imediatamente ao nosso pensamento por via da antecipação. Então, a gente já vê a figura em nós do homem, guiada preliminarmente pelo sentido. Ele talvez esteja se referindo aqui à audição, o sentido da audição, porque você ouve a palavra homem, isso vai guiar o seu pensamento por via da antecipação ou pré-noção. Talvez, chama-se também antecipação, porque é antecipação ou pré-noção. Por quê? Porque isso é necessário que haja, dependendo da situação, claro, a confirmação ou a refutação daquilo que se opinou. Então, talvez por isso, não se tem certeza disso, porque restou pouca coisa da obra do Epicuro, mas talvez seja por causa disso, que chama-se antecipação ou pré-noção, porque daquela antecipação ou pré-noção é necessário confirmar ou refutar aquilo. Então, daí a antecipação ou pré-noção. Ele diz, então, por meio de cada palavra, evidencia-se aquilo que está originariamente no fundo, que é o fundo, que é a antecipação. Então, vem a palavra, e aí vem isso que está no fundo, que é já a pré-noção. É o Deus da teologia, porque já vem a palavra Deus. E não poderíamos investigar sobre aquilo que investigamos se já não tivéssemos tido um conhecimento anterior. Então, como que você vai investigar algo se você não tiver a pré-noção de algo? Certo? Mas, de novo, a partir dessa pré-noção, você vai opinar e aí vai ser necessário confirmar ou refutar aquela opinião. Ele dá um exemplo aqui. Então, por exemplo, para podermos afirmar aquilo que está à distância é um cavalo ou um boi. Então você está vendo bem longe um animal, certo? Aí você diz assim, é um cavalo ou um boi, porque está muito longe. Você não tem certeza. Devemos, por antecipação, ter conhecido em alguma ocasião a figura de um cavalo ou de um boi. É isso. Para poder simplesmente dizer isso, opinar, é um cavalo ou um boi, eu tenho que ter em mim já a pré-noção, com a antecipação, da figura de um cavalo ou de um boi. Senão não tenho nem como opinar. E nasceu comigo essa antecipação? Não. De novo, foi pela minha experiência
de várias sensações e impressões que formaram em mim a antecipação de um boi, antecipação de um cavalo. Aí vem uma situação como essa, vejo um animal bem longe, como já tenho a pré-noção de um cavalo, de um boi, eu vou dizer, é um cavalo, ou é um boi, ou é um ou é outro. Né? Só que dessa opinião vai ter que haver a confirmação ou a refutação. Chego lá próximo do animal e digo assim, é um boi, ou é um cavalo. Então ele diz, a nada poderíamos dar o nome se anteriormente não tivéssemos percebido a sua forma por antecipação. Certo? Jamais vou dizer, é um boi, é um cavalo, se eu não tivesse em mim já o que é a antecipação ou pré-noção de um cavalo ou de um boi. Certo? Então, olha só. Agora, na sequência aqui, lá, uma citação lá da carta a Heródoto, lá do Epicuro. Ele diz o seguinte, a falsidade e o erro dependem sempre da superposição de uma simples opinião, quando um fato espera a confirmação crítica, ou pelo menos espera não ser contraditado. Olha isso aqui. O que é a falsidade e o erro para o Epicuro? Certo? É uma simples opinião. Certo? Sem haver ainda a confirmação daquilo. Então, olha só, relendo aqui. A falsidade e o erro dependem sempre da superposição de uma simples opinião. Certo? Ou seja, uma opinião já precipitada sobre algo. Antes de investigar o fenômeno, já vou emitir uma opinião. Antes de investigar o fenômeno. É um boi. Pronto. Está bem longe, mas é. Por exemplo. Isso então já é falso. Em que sentido que isso é falso? Porque não houve ainda a confirmação daquilo que eu opinei. Certo? Então, olha só. Então, a falsidade e o erro dependem sempre da superposição de uma simples opinião, porque é aquilo que eu vou acrescentar à sensação, né, que é a opinião. Quando um fato espera a confirmação. Olha isso. Então, o que é aqui a confirmação? Né? É a concordância entre a opinião emitida a partir de uma pré-noção. Vou voltar ao exemplo aqui. Estou vendo alguém bem longe. É Pedro, meu amigo Pedro. Já digo, é Pedro. Certo? Essa opinião eu já vou emitir. É o Pedro, que está bem longe. Então, não há ainda a confirmação, ou seja, então a concordância entre essa opinião de que é Pedro, que só foi possível porque eu já tenho a pré-noção do que é o Pedro, né, o meu amigo Pedro, a concordância entre a opinião e o fenômeno sensível correspondente. Certo? Ainda não há isso, há espera ainda dessa confirmação. Então, vou ter que chegar lá perto e ter essa concordância entre a opinião de que é o Pedro e a evidência sensível, é Pedro. Então, há espera disso ainda. Então, é uma simples opinião, enquanto há a espera da confirmação, ele diz, confirmação crítica, ou pelo menos, espera não ser contraditado, que é o não refutado. Certo? Ou seja, não é uma evidência sensível, mas não foi refutado aquilo que eu opinei. Certo? Não foi refutado aquilo que eu opinei. E esse não refutado, a gente vai ver agora o que se refere a esse não refutado lá no epicurismo. Ele diz, numa outra citação aqui, a sensação deve servir-nos para proceder, raciocinando a indução de verdades que não são acessíveis aos sentidos. Certo? Então, a gente vai se servir da sensação, certo? Para o quê? Ele diz aqui, deve servir-nos para proceder raciocinando,
para induzirmos verdades que não são da ordem dos sentidos, mas do pensamento. A indução de verdades que não são acessíveis aos sentidos. Mas isso vem sempre da sensação. Tarefa do filósofo. Né? Os voos do pensamento que eu falei aqui. Aí ele diz na sequência: é verdadeiro tanto o que vemos com os olhos, como aquilo que aprendemos mediante a intuição mental. Então a sensação é verdadeira, é tanto o que vemos com os olhos, a sensação é verdadeira, certo? Como aquilo que aprendemos mediante a intuição mental, né? Os olhos da mente, podemos dizer dessa maneira. E por Epicuro, o que é que a intuição mental aprende? Átomos e vazio. Aí, como eu falei aqui, imagina alguém na época, Epicuro está viajando, está delirando, imagina, não estou vendo, me mostre, me prove, Epicuro, que existem átomos e vazio, me prove. Como que ele poderia fazer isso? Por meio do discurso filosófico. Vazio? Não. Apoiado naquilo que a sensação nos mostra. E é exatamente isso que o Lucrécio diz nesse belíssimo trecho que eu destaquei aqui para vocês. Certo? O que é filosofar? Olha só o que o Lucrécio nos mostra aqui. Uma aula de filosofia. Certo? Olha o que ele diz aqui lá na obra-prima da natureza das coisas. Então vou ler inteiro e depois voltar aí comentando. Mas agora, visto que te ensinei que nada pode surgir do nada, nem os seres criados podem envolver ao nada, e para que não principies a duvidar do que se segue, aliás, do que se disse, pelo fato de que não se pode distinguir com a vista os elementos das coisas, escuta exemplos de corpos cuja existência é segura na natureza e que, no entanto, não se podem ver. Em primeiro lugar, a força desencadeada do vento chicoteia o oceano, afunda grandes navios e dispersa as nuvens. Ou então, percorrendo as planícies em veloz turbilhão, as alastra de árvores enormes e bate os montes mais altos, com seus sopros que devastam florestas. Tão violento é o seu furor e tão cruel a sua cólera, quando freme e sibila e ameaça e ruge. São, pois, os ventos, e não é maravilha nenhuma, corpos invisíveis que varrem o mar e as terras, e até as nuvens do céu, e as assaltam de súbito, e em turbilhão as arrastam. Por fim, as roupas penduradas à beira da costa, onde se quebram as vagas, enchem-se de umidade e secam, se as expomos ao sol. Contudo, não se vê de que modo se deposita a água, nem, por outro lado, como desaparece com o calor. É que o líquido se divide em pequenas partículas que os olhos de nenhum modo podem ver. Além de tudo, embora os corpos pareçam sólidos, pode ver-se, pelo que vou dizer, que há espaços vazios na substância. Mana o fluido líquido das águas pelas pedras das cavernas, e tudo aí chora gotas abundantes. Dispersa-se o alimento por todo o corpo dos animais. Crescem as árvores e dão seu fruto na estação própria, porque o alimento se difunde por todas elas, desde o mais profundo das raízes, através dos troncos e de todos os ramos. Passam as vozes pelas paredes e voam através das portas das casas. Corre até os ossos o frio que enregela. Ora, se os corpos não tivessem vazios, absolutamente impossível seria explicar de que maneira tudo isto poderia atravessá-los. Né? Que demais isso! Né? Ou seja, então, um belo exemplo, né, da aplicação do método epicureano de dar conta de fenômenos que para muita gente são inexplicáveis, mas não para o pensamento.
Olha que demais isso. A gente vai voltar aqui, né, e comentar e compreender melhor isso que o Lucrécio está dizendo aqui. Isso aqui é uma maravilha, isso aqui. Certo? Então, belo exemplo de um argumento racional, sólido, corroborado pelos sentidos, que é o não refutado. Não é uma evidência dos sentidos, mas pela força do argumento, você vai dizer o seguinte: só pode ser isso. Você não vai refutar isso aqui. Né? Explica os fenômenos sem recorrer aos mitos. Certo? Olha só isso. Então eu vou voltar lá e fazer os comentários. Olha só o que o Lucrécio está dizendo aqui. Mas agora, visto que te ensinei que nada pode surgir do nada, né? Tudo vem dos átomos, né? Que estão em movimento porque há o vazio, nem os seres criados podem volver ao nada, então nada vai para o nada, né? Porque os átomos eles são indestrutíveis. E para que não principies a duvidar do que se disse, pelo fato de que não se pode distinguir com a vista os elementos das coisas, isso é óbvio, né? Não se distingue então com a visão os elementos das coisas, os átomos. Então como é que você vai provar, né, o que não é visível? Como você vai provar o imperceptível? O real, como Deleuze chega a dizer, né? O plano de Manetho, né? O real do corpo sem órgãos. Como é que você prova? Você tem que, então, discursar filosoficamente, mas não de modo vazio, apoiado no que a sensação nos mostra. É o que o Lucrécio fez aqui. Olha só. Então, pelo fato de que não se podem distinguir com a vista os elementos das coisas, escuta exemplos de corpos cuja existência é segura na natureza e que, no entanto, não se podem ver. Eles existem, mas você não vê. Como que ele vai demonstrar? Um argumento filosófico sólido. Olha só. Em primeiro lugar, a força desencadeada do vento chicoteia o oceano. É o que a sensação me mostra. Certo? O vento vai lá e chicoteia o oceano. A sensação está me mostrando isso. Afunda grandes navios. O vento vai lá e afunda grandes navios. A sensação está me mostrando isso. Certo? Ela é mensageira do real. Né? O primeiro critério da verdade. E dispersa as nuvens. Eu vejo as nuvens sendo dispersas pelo vento. Ou então, percorrendo as planícies em veloz turbilhão, as alastra de árvores enormes e bate os montes mais altos com os seus sopros, que devastam florestas. Olha isso. Então, está lá, né? O vento, com seus sopros, que devastam florestas. Tão violento é o seu furor e tão cruel a sua cólera. Né? Isso aqui é um poema, né? Daí justamente esse tom, né? Poético, bem diferente do Epicuro, né? O estilo. Né? Tão violento é o seu furor e tão cruel a sua cólera quando freme e sibila e ameaça e ruge. Tudo isso a sensação me mostra. São, pois, os ventos, e não é maravilha nenhuma, corpos invisíveis, pronto, que varrem o mar e as terras, e até as nuvens do céu. Então, não tem mistério nenhum. São corpos invisíveis, ou seja, átomos que se compõem, que geram tudo isso, né, que compõem o vento. Né? O corpo composto que é o vento, mas é composto por átomos, que produz tudo isso. Isso a sensação vai me mostrando. Então eu vou investigar a natureza a partir do que a sensação me mostra, né? E vou raciocinando até induzir aquilo que não é visível. Assim que você explica os fenômenos. Né? Então olha só. São, pois, os ventos, e não é maravilha nenhuma, corpos invisíveis que varrem o mar e as terras e até as nuvens do céu. E as assaltam de súbito em turbilhão,
as arrasto. É isso. Então eu passo a inferir a existência do átomo e do vazio a partir só desses exemplos que a sensação me mostra. Isso é pensar. Olha isso. Aí ele diz, na sequência, olha outros exemplos aqui. Por fim, as roupas penduradas à beira da costa, onde se quebram as vagas, enchem-se de umidade e secam, se as expomos ao sol. Ah, então é um milagre? Se põe lá a roupa úmida debaixo do sol, e aí passou um tempo, elas estão secas. Foi por vontade de Deus? Foi por milagre? Como é que você explica isso? Foi porque eu quis? Né? Contudo, não se vê de que modo se deposita água. Nem, por outro lado, como desaparece com o calor. Você não vê isso. Como que a água foi depositada e como que a água desapareceu com o calor. Você não está vendo. Certo? É que o líquido, aí o modo de explicar, olha isso. Né? Aí vai lá o pensador. Né? É que o líquido se divide em pequenas partículas que os olhos de nenhum modo podem ver. Como ele falou antes ali, né? O Epicuro disse, né? É verdadeiro tanto o que vemos com os olhos como aquilo que aprendemos mediante a intuição mental. Né? Então, os líquidos, aliás, o líquido, né, se divide em pequenas partículas que os olhos de nenhum modo podem ver. É isso que é bancar o pensamento. Né? Além de tudo, embora os corpos pareçam sólidos, pode ver-se, pelo que vou dizer, que há espaços vazios na substância. Então, porque ele falou antes sobre a existência dos átomos, os elementos das coisas. Mas existe também o vazio. Então, como é que ele vai também falar sobre o vazio? O mesmo método. Partindo da sensação e raciocinando para induzir a existência do vazio. Olha só o que ele vai dizer. Além de tudo, embora os corpos pareçam sólidos, pode ver-se, pelo que vou dizer, que há espaços vazios na substância. Então, nos corpos compostos, há vazio também. Mana o fluido líquido das águas pelas pedras das cavernas. E tudo aí chora gotas abundantes. Olha isso. Certo? Me lembrei aqui num caso que eu tive aqui um tempo atrás, né? Um vazamento aqui do apartamento de cima. Né? Estava vazando lá a água. Né? Quando fui ver, estava tendo aqui a goteira. Né? Da onde vem isso? Né? Vou usar esse fato, né, para poder aproximar com o que o Lucrécio está dizendo aqui. Século I a.C. Mais de 2000 anos. Século I a.C. está dizendo isso, certo? Ou seja, então, o líquido, né, ele percorreu o vazio desse corpo composto aqui, né, que é o teto, né, do meu apartamento. Certo? Um corpo sólido. Né? Então, mana o fluido líquido das águas pelas pedras das cavernas, e tudo aí chora gotas abundantes. Dispersa-se o alimento por todo o corpo dos animais. Crescem as árvores e dão seu fruto na estação própria, porque o alimento se difunde por todas elas, porque há o vazio. Então, há o movimento dos átomos no corpo, dos átomos do alimento, né? Desde o mais profundo das raízes, através dos troncos e de todos os ramos. E olha o que ele vai dizer aqui. Passam as vozes pelas paredes. Certo? Então, os átomos do som que eu emito, né, vão atravessar a parede e vão chegar ao quê? Aos ouvidos da outra pessoa. Porque há vazios também na parede. Que demais isso. Que demais isso. Naquela época, isso aqui é brilhante. Né? Sem ter nenhum tipo de instrumento, né, tecnológico, né, só pelo pensamento. Né? Impressionante isso. Se apoiando na sensação o tempo inteiro. Né? As vozes atravessam as paredes. Então a sensação está mostrando isso. Como é que eu vou explicar isso? Então tem que pensar. Né? Olha isso. Passam as vozes pelas paredes e voam através das portas das casas.
corre até os ossos o frio que enregela, os átomos do frio, né? Correm até os nossos ossos, né? Ora, e ele diz, ora, se os corpos não tivessem vazios, absolutamente impossível seria explicar, olha a explicação, né? Por um argumento sólido, esse que vocês viram, de que maneira tudo isso poderia atravessá-los. Pronto. Aí você recorreria aos mitos. É isso. Isso não é explicar nada. Isso não é filosofar nada. Certo? Aí, de novo, qual o efeito disso? Uma vida infeliz, uma vida agitada, perturbada, inquieta, desejos infinitos e por aí vai. A consequência disso é extremamente nociva. Certo? Então, ora, se os corpos não tivessem vazios, absolutamente impossível seria explicar de que maneira tudo isso poderia atravessá-los. Certo? Aí vem alguém depois, né, e explica isso de um outro jeito, mas de uma maneira também sólida, se apoiando nas sensações, sem recorrer aos mitos, aos deuses. Certo? Lucrécio e Epicuro seriam os primeiros a dizer, concordo com você. O seu argumento ele é mais sólido que o meu. Pronto. Não há problema. Certo? Hoje, certamente, tudo isso que ele falou, a ciência explica isso de uma maneira mais sofisticada. Certo? Mas olha só isso. A força disso. A força desse pensamento. Certo? Então, esses são os voos do pensamento que eu disse. Aí você pega, por exemplo, a obra de um Henri Bergson, né? Lá no Matéria e Memória, ele vai chegar ao seguinte, olha, não tem como as lembranças serem coisas. As lembranças não estão conservadas no cérebro. Então, pelo argumento sólido do Bergson, você vai lendo, vai acompanhando o argumento dele, vai dizer o seguinte, cara, não tem como, realmente. A lembrança não é corpo. Né? A conservação dela se dá em algo metafísico, ou seja, não corpóreo, mas que também é imanente, que ele denominou espírito, diz o Bergson. Certo? Então, toda a linha, né, argumentativa dele te leva justamente a dizer o seguinte, realmente, se você chega já dizendo isso para as pessoas se assustam. Né? Não, imagina. Né? A lembrança ela é corpórea. As lembranças estão no cérebro. Que absurdo isso que o Bergson disse. Seria algo como alguém refutar isso que o Lucrécio disse. Ou que Epicuro, muito tempo antes dele, também disse. Que absurdo isso, você falar que existe átomo e vazio, ridículo, certo? Então há algo que é o não refutado, que não é comprovado pelos sentidos, não é uma evidência sensível, mas pelo encadeamento das ideias, sempre apoiadas na sensação. É isso que o Bergson fez na obra dele inteira, para poder falar sobre a memória, para poder falar sobre a duração, para poder falar sobre o impulso vital. Bergson sempre se servindo, né, da ciência da época dele, da filosofia da época dele, sempre se servindo de evidências sensíveis para poder bancar o pensamento. É isso que um filósofo faz. Por isso que eu falei antes aí, para responder a pergunta do Júnior, né? Filósofo mesmo é algo difícil, é algo raro. É muito difícil. Né? O que a gente chama de filósofo, de modo geral, que são, na verdade, especialistas, comentadores, e muitos são até chamados de filósofos, não são nem isso. Não chegam nem a ser especialistas nem comentadores. Né? E são até chamados de filósofos. Né? Então, se a gente quiser ser rigoroso nos termos, né, filósofo é isso aqui. O filósofo faz isso aqui. Certo? Por isso que eu dei alguns exemplos aqui de filósofos que ressoam, né, com esse método epicureano. Né? Vem lá o Deleuze e diz o seguinte, somos feitos de linhas. Você fala, não, peraí, pirou. Né? Feitos de linhas? Você está doido? Certo? Aí você tem que estudar o Deleuze para poder compreender isso. Né? As linhas do desejo. Né? Somos feitos de linhas. Né? O cartógrafo ele vai cartografar essas linhas no inconsciente, linhas imperceptíveis, mas se servindo dos dados que a sensação nos mostra. Certo? Isso é
fazer cartografia na linguagem deleuziana e guattariana. Cartografias do inconsciente, imperceptíveis. O desejo está lá, está na gente, certo? Ou então, como falei, Nietzsche, né? Forças que querem mais potência. Então Nietzsche diria aqui, né? Se ele tivesse um diálogo aqui com o Lucrécio, né? Ok, Lucrécio, a sua explicação ela é louvável, é nobre, mas eu diria o seguinte: não são átomos e vazios, são forças em tensão contínua que querem mais potência, que produzem tudo que existe. O mundo é vontade de potência, diria o Nietzsche, filósofo do século XIX. Certo? Enfim, então, isso que é apaixonante na filosofia. Certo? Ou seja, essa ousadia do pensamento, né, sem recorrer à transcendência. Ao menos esses filósofos imanentes, né, e não Platão e outros, né, que recorrem a um uno transcendente, julgando, né, um mundo que a gente vive. Daí Nietzsche, principalmente, exerceu uma crítica violenta ao platonismo por causa disso. Certo? Aproveitar e mostrar para vocês, então, essa obra-prima do Lucrécio. Eu mostrei na primeira aula, mas talvez nem todos tenham assistido a primeira aula. Está nessa coleção aqui, Os Pensadores. É uma edição, essa aqui é de 1980, tem uma outra que eu tenho aqui também, que é de 73, mas o conteúdo é o mesmo. Tem essa obra-prima, que é o Da Natureza das Coisas, do Lucrécio. Eu digo isso nas aulas sobre Epicuro. Se eu fosse professor aí do segundo grau, né, do ensino médio, de filosofia, o primeiro livro que eu indicaria para os alunos é justamente este aqui, Da Natureza, do Lucrécio. É a obra-prima do epicurismo, né? Já que do Epicuro restou pouca coisa, como vocês sabem, né? É um dos maiores livros da história do pensamento. Então, para quem quer começar na filosofia, eu já indicaria logo já esse livro, já para já sofrer um chacoalhão, né? Para perceber bem isso que vocês começaram a perceber hoje. Enfim, pessoal, então a gente vai fechar a nossa aula com as perguntas e os comentários aí de vocês. E aí, como já disse, nas duas próximas aulas teremos a física, que já é a aplicação já desse método. Né? De um certo modo, vocês já viram isso nessa citação aqui belíssima do Lucrécio. Já é uma aplicação do método. Né? Mas vocês vão ver melhor ainda já nas próximas duas aulas. Então, deixa eu ver o que vocês escreveram.